Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu trago uma novidade para vocês que eu acho que vai ser bom para muita gente. Você já pensou em ter um programa na televisão? Ou melhor, numa web TV? Você sabe que nós temos a Pax TV do Bem que está transmitindo Vida Inteligente. Deixamos de veicular o programa na TV Floripa, estamos veiculando na nossa própria web TV, a Pax TV, com transmissão em Full HD e som de alta qualidade. Então, esta semana nos veio a ideia de oferecer espaço para aquelas pessoas que querem ter um programa, que queiram compartilhar suas ideias, queiram mostrar o seu trabalho. Ou seja, você pode ter um programa veiculado na Pax TV, para um público seleto, para um público selecionado, um público espiritualista, um público da linha de temas do Vida Inteligente. Então, se você tiver interesse nisso, quer saber como, quer saber custos e tal, escreva para contato@vidainteligente.tv.br. Aproveitamos também para informar sobre a sua possibilidade de ser um anunciante do Vida Inteligente, de você ter o seu anúncio. Se você tem uma empresa, se você tem um profissional liberal, um pequeno negócio e queira ajudar a manutenção do Vida Inteligente fazendo pequenos anúncios dentro do site da Pax TV, em www.pax.tv.br, como você está vendo aí no seu monitor, entre em contato conosco também. Posso garantir para você que os custos são super acessíveis. Você nem vai pensar em problemas de economia, nem no Brasil, em lugar nenhum. Porque são custos acessíveis e de pouco em pouco a gente pode se organizar e ter a cobertura dos gastos do Vida Inteligente. Pois bem, sigamos em frente então e vamos entrar num tema que você já deve ter ouvido falar em psicologia, em psiquiatria, em terapia. Você já deve ter pensado para você mesmo, você já deve ter sentido isso muito, né? Solidão e vazio existencial. São dois nomes assim que a gente chega até a se assustar, né, quando a gente ouve solidão e vazio existencial. Quem é que já não sentiu em algum momento da sua vida esse tipo de sentimento, podemos chamar assim? Não sei. Está aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, na edição nossa do Mosaicos do Novo Ciclo, de número 224. 224. Nossa, parece que foi, eu sempre repito, né? Parece que foi ontem que eu falava para o Jorge, hoje é o nosso programa número 100. 100, olha só, já estamos no 224, né? O tempo corre, o tempo voa, né? Bom, antes de mais nada, vou cumprimentar o meu querido amigo e irmão. Hoje eu não briguei com ele, né? Foi. Não, brigamos não, né? Hoje não, né? Não, hoje eu me surpreendi, vocês podem verificar a minha cara de surpresa, que nós havíamos programado para um determinado horário e ele chegou com cerca de 20 minutos adiantado. Isso é fantástico. Isso é sinal de que os tempos estão mudando. E ele ri. E hoje eu não vou tossir, já estou curado da tosse, viu? Ó, que bom. Então, como é que você está? Ótimo. Tá bom? Ótimo? Sempre. Firme? Sempre. Ó, isso é assim que eu gosto de ver. Esse é da minha turma mesmo. Uhum. Fora essas coisinhas que acontecem aí, que a gente... Isso faz parte da vida, né? Claro. Então, mas não é a vida, né? Não, a vida está sempre bem. Né? O que pode não estar bem é as coisas que a gente tem para resolver na vida, mas faz parte da vida, é a própria razão da existência. Eu quero aproveitar esse programa de hoje para também fazer uma homenagem. Homenagem à minha querida amiga de infância, Fiorella Latarulli, uma das maiores, se não a maior, isso ela não se importava em absoluto com isso, né? Transcomunicadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa pé no chão, que nos deixou assim de uma hora para outra, me pegou de sopetão, quase 60 anos de amizade, a infância nossa, convivemos juntos, e convivíamos até hoje mais virtualmente, né? E ela, sabe-se lá sobre esses desígnios da lei ou sei lá o quê, foi embora. Chegou a sua hora e foi embora. Me deixa tranquilo o fato de saber que pela espiritualização dela, pela consciência que ela tinha, eu tenho certeza que ela está num magnífico lugar. E que ela possa, se ela puder ter contato,
continuar desenvolvendo esse trabalho, trazendo essa consciência pé no chão, uma pessoa super equilibrada, uma pessoa sem viagens na maionese, sem nada, mas a gente deixa de compreender esse negócio. Então fica aqui, minha querida Fiorella, onde seja que você estiver, o meu saudoso beijo e que você continue sua jornada dentro da luz, se é que isso existe. Vamos lá. Então, vamos lá. Existe. Existe? Eu queria ter a tua certeza, Jorge. Eu sempre falo aqui. O bom é que a gente aqui pode conversar, né? Não tem scriptzinho, não tem nada. Ensinar ninguém, né? E se a gente falasse a mesma coisa, acho que não teria graça também, né? Claro, lógico. Então, mas, vamos lá, tá bom. Queria ter essa certeza, porque eu senti isso. Eu já disse, e repito, claro, se eu já disse, eu estou repetindo. Eu vejo, você até sorriu num desses programas aí, algumas coisas me chamam a atenção e que me mostram que a coisa existe. Né? Pequenos fatos bobos, fatos tolos, o comportamento de uma pessoa que ajuda a outra, um animalzinho que me dá um exemplo. Então eu sei que essa coisa, essa bondade, esse amor que a gente sempre fala aqui, né? E essa esperança, enquanto ela estiver, eu acho que alguma dessas cenas que eu vejo, essas coisas que eu sinto, eu acho que ainda é factível. Mas daí a eu acreditar, a eu ter a mínima certeza de que depois disso aqui existe alguma coisa, aí já é outra coisa, não sei. Mas o fato de existir isso que eu tô... Olha a mudra dele aqui, ó. Pss, olha aqui a câmera aqui, ó. Tem uma mudra... Ah, fechou, né? Eu peguei ele aqui agora, ó. Tem gente que me... Né? Eu gostei. Não, só descansando. Não interessa. Eu peguei aqui. Entende? Mas essas coisas seria... Eu tenho que admitir, dentro do meu ceticismo, dentro do meu cheio de dúvidas, eu tenho que admitir que alguma coisa tem que existir. Seja aqui, seja depois daqui, eu sei lá o quê, porque... Não existe depois. Ninguém criaria ou essa coisa, ou esse alguém, ou essa inteligência, ou seja lá o que for, não faria tudo isso aqui à toa, porque do nada nós também não viemos. Porque tudo isso aí que a gente vê, e dentro do nosso raciocínio lógico, dentro da nossa mente concreta, você vê a beleza de um corpo humano, tudo que está aqui dentro que você vê se movimentando, um mitocôndria, uma célula, uma espiral de DNA, as flores, os animais, o exotismo, a beleza física que a gente vê, a visão, a percepção dos sentidos, isso não pode ser à toa. Pode ser tudo maia, como falam aí, mas não pode ser à toa. Então alguma coisa tem. Bom, isso aí. Uma bela introdução. O pessoal está xingando em casa, mas tudo... Não. O que você descreveu foi um atestado de fé. Bom, pode ser, né? Lógico. Alguma coisa, alguma sementinha tem aqui, né? Você está descrevendo a própria manifestação e a melhor maneira de descrever a manifestação é contemplar a beleza da manifestação. Ah, sem dúvida. Isso é inquestionável. Porque no contemplar a beleza você vê a coisa em si. Porque você sabe assim, a ignorância, o desconhecer, ou os véus, né? Eles não estão na coisa em si, eles estão na mente humana. Então é o homem que cria os véus para não ver as coisas, ou o homem que cria a avidya, que a ignorância não é no sentido de não conhecer uma coisa, a ignorância no sentido de conhecer a coisa de maneira errada, então cria uma falsa realidade, né? A coisa em si, ela existe parada ali, né? Nós que não olhamos para a coisa em si da maneira adequada e criamos os véus que constroem ou que formam esse mundo que a gente vive e que nos impede de contemplar o que a gente chama de realidade. Então não tem... E quando você contempla a criação em si, e a criação em si, como se diz assim, pode ser assim, desde o processo de reconstrução da membrana celular, né, até um processo de construção planetária, desde de como é que vai assim orbitar um elétron dentro do átomo, até como vai orbitar um planeta no entorno do Sol. Exatamente igual, né?
Isso tem razão. A força exatamente, que move é a mesma. É a né? mesma. E se você pegar assim, o último nível do átomo físico, né, que seria o subatômico, não subatômico acadêmico, subatômico filosófico, ele se aplica ao átomo físico do nosso corpo, ao átomo físico da Terra, de um cometa, de qualquer coisa. E a gente tem que compreender, dentro desse processo de entender o que seria a realidade, só nos atendo a isso que a gente conceitou como sistema solar, que a nossa casa é o sistema solar, né, onde a gente vive, né? Ou o nosso corpo é o sistema solar, também é uma maneira correta de dizer. Então, o que emana do Sol, então ele vai formando aquele negócio da harmonia das esferas, já ouviu falar, sim, né? Claro que sim. Então, no nosso caso, no nosso mundo, então o que emana do Sol, ele vai formando esferas, né, assim, concêntricas, múltiplas esferas em camadas, cada uma com um tipo de matéria diferente. Nós vivemos em uma camada, com um tipo de matéria mais densa. N camadas. Imagino. Antes, N camadas depois, em cada um existindo hierarquias com consciências, esse tipo de coisa assim. Só que daí, pra gente, o que vem acima e o que vem abaixo é invisível. Né? Da mesma forma, é a seguinte, o que está acima e o que está abaixo é invisível, e assim sucessivamente. Então, a coisa em si, ela é una, né? E até com relação a um dos assuntos que você trouxe, o vazio existencial, né? O vazio é um conceito humano, ele só existe enquanto palavra, né? Enquanto realidade ele não existe, ele inexiste, porque é impossível se ter o vazio. Sempre vai haver alguma coisa ali, sempre vai haver matéria. Então vai ser bom, então nós já vamos ver sobre isso. Sim, vamos conversar a respeito. Isso aqui, tá, antes de mais nada também queria... Então só vamos lá, complementar. ao que você estava falando, né? Que você tinha daí o contemplar a beleza, né? É permitir que daí a mente concreta contemple a coisa em si, sem filtro, e exprima, exteriorize, verbalize uma forma de amor universal, que é o contemplar a beleza. Por isso que tem uma hierarquia que ela gosta muito de contemplar a beleza, que são os barichados, o que a gente conceitou como femininos, mulheres, né? Aquele negócio de passear no shopping, contemplar a vitrine, é uma contemplação de beleza, só que na falta de compreender, né, e conseguir experienciar o que é contemplar o cosmos, né? Que cosmos é o caos organizado, por isso cosmética, né? Vem o conceito de beleza primeiro, né? Então, o contemplar a beleza da matéria, né, é um passo até que se consiga contemplar a beleza da própria coisa em si, que transcende a própria matéria. Então, totalmente válido, né? E é uma prova de fé, de compreensão. Então, agora, eu por exemplo, eu sempre ouvi falar sobre essa questão do início do programa que eu disse aqui, sobre a questão da solidão. Pessoas falam, um monte de pessoas eu já ouvi falar, e aí eu não sei o que dizer, né? Também quando trocam ideia comigo, olha, eu acho que eu não sou daqui, eu fico olhando para o céu e sinto saudade de algum lugar, né? Tal. E essa sensação, geralmente quem fala este tipo de coisas que eu acabei de repetir, geralmente é uma pessoa solitária, mas solitária mais no sentido daquela solidão de falta de pessoas ao lado, e algumas delas que dá para sentir a gente não consegue expressar, né, por palavras, o sentir é um sentimento, a gente percebe que são pessoas realmente que se sentem fora da casinha, ou podem estar cercadas, que é o meu caso, até hoje, amanhã pode ser diferente, sempre faço questão de enaltecer isso, de lembrar isso. Eu sou uma pessoa que posso estar cercada de 1 milhão de pessoas e eu vou me sentir sempre só, me sentir solitário. E eu não tenho nenhuma tristeza dessa solidão, vamos deixar claro. Óbvio. Não tem nenhuma, me sinto muito bem só. O meu melhor companheiro sou eu mesmo. A sensação de solidão
E a sensação de vazio existencial, na minha opinião, altamente construtivas. Construtiva. Então, Lógico. ótimo. Então, só para eu acabar de desenvolver, para você pegar o... E essa questão do vazio existencial, quando eu ouço o vazio existencial, da forma que eu ouço, porque as palavras têm poder, as palavras têm vibração, né? As palavras têm cor, as palavras têm um número, né? Tudo isso que você fala, né? Então a gente percebe na entonação e tudo aquilo que vem, o que vem atrás daquelas palavras. Esse vazio existencial muitas vezes está associado à insatisfação pessoal, né? É o meu parecer aqui, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. E uma, como se diz, uma incompetência que é que nem a questão da ignorância, não de burrice, do ignorar, né? É uma incompetência de sentir-se incompetente, de mudar isso aqui, de você preencher esse tal de vazio existencial que nós vamos descobrir se existe realmente, o Jorge vai falar agora, ou se é um modismo. Eu ouvi falar de vazio existencial, eu li um artigo sobre o tal de vazio existencial, eu vi uma novela onde tinha um personagem lá que tinha esse vazio existencial, então essa que é a questão. Então vamos começar pelo começo, né, Jorge? Vamos dar uma definição esotérica, né? Nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos terapeutas de nada. O que é? Defina a solidão pelo aspecto esotérico, iniciático, seja lá o que for. Você é uma pessoa solitária? Óbvio. Muito bem. O óbvio eu não sei, você vai ter que explicar o óbvio agora. Lógico que sim, né? Todos nós somos. Então assim, ó, Grego. Você sabe que o máximo resultado que se pode chegar em termos de evolução, de iniciação no momento atual, é fazer o que se chama de cristalização da vontade. Sim. Cristalização da vontade. Né? Poucas vezes ouvi esse termo. Sim, eu vou explicar. A cristalização da vontade, ela só vem através da prática de uma coisa que humanamente é chamada de perseverança. Isso. Ou força de vontade, né? Perseverança. Isso, boa. Né? E por que a cristalização da vontade, ela é assim, o ápice que se pode chegar nesse momento evolucional, e por que ela é tão necessária tanto para a humanidade quanto para as hierarquias visíveis superiores, invisíveis superiores e visíveis, invisíveis e inferiores. Então acontece assim. Quer ver? Pode ser por aqui, quer ver? Ó. Então o budismo esotérico oculto, né, praticado no Tibete até antes de 1883, então, depois de todos os caminhos, ele tinha 4 estágios de adeptado. Anagamin. Lá vem você com esses nomes que deixa os nossos tradutores depois loucos da vida. Anagamin, tudo junto. Anagamin, tudo junto. Anagamin, adepto de 1º grau. Sartagamin. Sarta, com 2 T. Sarta, S-A-R-T-T-A. Sartagamin, Gamin com M no final. Tá. Sartagamin, adepto de 2º grau. Kurta, K-U-R-T-H-Min, tá. Adepto de 3º grau. E o adepto de 4º grau, que era o ápice da evolução daquele ser humano, era chamado Arati, A-R-H-T, Arati de fogo. Né? E a característica do Arati de fogo era aquele que daí então tinha conseguido cristalizar a vontade, tinha conseguido harmonizar e consolidar aquele princípio que é o chamado de Ahankara, Sim. que é a individualidade, que é aquilo que foi dado à humanidade como diferencial nesse momento evolucional. E principalmente o Arati de fogo, o adepto de 4º grau, ele tem aquilo que se chama de o verbo inflamado.
Assim, é aquele que daí consegue traduzir as coisas do invisível para o visível, trazendo na palavra, Tudo trazendo aquilo no que eu verbo, disse agora há pouco da expressão, né? trazendo o fogo da coisa em si. Isso é o arate de fogo, isso é o portador do verbo, né? Quando houve essa transição do Oriente para o Ocidente, e aí então todos os valores e processos iniciáticos vieram para cá para serem reescritos, né? E em termos ocultos, então, depois de um determinado tempo se cria o Grande Oriente do Brasil, o Grande Ocidente do Brasil. Você refere-se à maçonaria ou não? A maçonaria é Grande Oriente. Grande Oriente. O Grande Ocidente não é maçonaria. O Grande Ocidente é a Ordem do Santo Grau. Ah, sim, ok. Bem esclarecido, bom esclarecer. O Grande Ocidente do Brasil é a Ordem do Santo Grau. Não conhecia a Ordem do Santo Grau sob esse nome. Sim. O Grande Ocidente. O Grande Ocidente do Brasil. Aí então, essas etapas, né, assim, do máximo caminho da iniciação do budismo oculto esotérico, né, o tibetano, passa para cá, né, assumindo 4 etapas. Primeira se chama Manu, sim, que é o legislador. Sim. E já vou fazer daí uma ligação desses estados com esses graus atuais de iniciação do ser humano, Tá. com os que se chama de poderes que norteiam e que estruturam todos os estados, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, mas principalmente daí fazer a ligação disso com o que acontece em cada um de nós, em cada um dos planos que nos compõem, para ver em qual lugar que se situa fisicamente a solidão e o vazio existencial. Perfeito, muito Tá? bem. Esse é o nosso objetivo da conversa hoje. Ok, vamos lá. Então, nós temos o... Então, Manu. antes então o Anagamin seria o legislador, o Manu, né? Por isso que até hoje em direito se fala código do Manu, mas não é código do Manu, isso é errado, a expressão é errada, é código, não se fala código de Manu no direito, mas o correto é o código do Manu, porque o Manu antropomorfizado é o que legisla, Ok. né? Então, o primeiro grau é o Manu, que é o legislador, que é o senhor da vida. O segundo grau de adeptado, né, aí é o Yama, né, que é o executivo, o executor, e Manu é o senhor da vida, Yama é o senhor da morte. Tá. Né? O terceiro grau que equivalia no budismo oculto Tibetano. ao Kurtagamin, aí seria o Manu Yama, o Karuna, o grau Karuna, estado Karuna, ou Karma, ou o legislador, ou o legislativo. Então os nomes das séries da eubiose não vêm por acaso, então, né? São tudo fundamentados nisso que você está dizendo agora, né? A ordem do Santo Grau, que daí extremamente se chama eubiose. Para mim é novidade, por isso que eu estou perguntando. É um conhecimento, assim... Estou sabendo hoje. Sim, se traz à tona, se dá à humanidade uma organização que vem desde sempre. É interessante você dizer isso, porque está mostrando a origem dos graus da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim, que na verdade é da Ordem do Santo Grau, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose é só o apelido civil da Ordem do Santo Grau. Eu acho que muita gente deve ter se perguntado, pelo menos os de fora, por que o primeiro grau se chama Peregrino, o segundo então Manu, o terceiro o legislador, Karuna, o executor, o judiciário, que é o Karma, que é o Karuna, que é o julgador, né? Sim. E o quarto grau, que equivale ao arate de fogo no budismo, né? No caso agora é chamar Astaroth. Astaroth, isso. E o Astaroth, ele é o moderador. E a coisa muito interessante que tanto quando a luz vinha do Oriente, né, onde o quarto grau era o arate de fogo, sim, quanto agora, né, que daí se chama Astaroth, esse quarto grau de evolução, essa possibilidade, ela só é atribuída à humanidade. Os outros estados são atribuídos às hierarquias superiores que vieram antes que a gente, que nos ajudaram a nos formar. Asura, Agnisvatas e Barishads, né? E a humanidade Jiva, a humanidade em evolução, ela é a moderadora,
né? Ela é que permite que daí essas forças se projetem. Cada uma desses graus de evolução antigo, que daí expressa uma função da organização social perfeita, né? Que daí e se chama o Kurtagamin ou o Astaroth, né? O Arath de Fogo, o Kurtagamin é o legislador, o Arath de Fogo e o Astaroth chama de moderador, porque o Manu e o Yama, né, o Anagamin e o Sartagamin, eles são complementares. Então o legislativo e o executivo são vistos como uma coisa só. Então, na verdade, você teria executivo e legislativo, Sim. Judiciário. Então, um legisla, um executa, um julga e o moderador. Então, 1, 2, 3 é o moderador, né? Isso é um esquema sinárquico, né? Então, a sinarquia, ela tem o executivo e o legislativo como uma coisa só, tem um judiciário, né? E tem um moderador, que é onde está a consciência, que vai regular as coisas. Muito interessante também. Então, a sinarquia é fundamentada nisso. E uma república sinárquica, essa é a base, e aí, lógico, vai se estruturar. E aí, então, em unidades, da própria unidade básica da sinarquia, como os seres humanos harmônicos se organizavam, à época ainda inconscientes, é que vem inclusive o nome das centúrias romanas, das próprias centúrias que depois Nostradamus. Então, centúria por conta da organização, que eram 100 famílias cada vez, cada organizada. Nessa família, o legislador era um dos pais, o pai legisla na família. Esse conjunto está ligado daí a um cantão, cada cantão daí tem a sua organização templária, e aí vai até chegar no poder moderador, que daí está sujeito, né, à própria existência da divindade naquela criatura, antes antropomorfizada, agora antropomorfizada em cada um de nós. Por decorrência, antes que se realize a sinarquia, o equilíbrio puro mundo, tem que acontecer nas nações e tem que acontecer na casa de cada um, onde o pai é o moderador. Muito interessante. Se não for assim, a gente não chega a lugar nenhum. Vamos continuar. Por decorrência, toda essa estrutura externa, ela tem que acontecer internamente também no ser humano. De que maneira? Já é um bom caminho de conversa. Bom, né? Tá indo muito bem, estou gostando tranquilo, aqui. Tá. Não, é uma coisa assim bem boa, quer ver? Daí então essas hierarquias que contribuíram e que existiram antes de o Jiva tomar forma humana, né? Que o Jiva ele teve que passar experiências no mundo mineral, experiências no mundo vegetal, experiências no mundo animal, até vir para o hominal e ser o que a gente é hoje. Então nós somos hoje o resultado evolucional de tudo que deu certo e de tudo que deu errado. Tudo tá, por isso falou assim, da célula, todo um sistema evolucional mineral, N consciências para gerar uma série de inteligências que agem para manter o que a gente conceitua como vida. Então essas hierarquias que nos antecederam deram para a humanidade, deram para o Jiva, e deram, não é assim, cara, não veio descovador, veio aqui e fez uma mudança genética. Isso é infantilidade pensar uma coisa assim, né? Processo normal de evolução, bilhões e bilhões de anos, dia de Brahma, noite de Brahma, vem planeta, vem sistema solar, sai sistema solar, existe, deixa de existir, e a coisa vai evoluir, até por assim, só fazendo um parênteses, né? Terra e Lua é como se fosse um ovo com duas gemas. A gente está umbilicalmente ligado, né, até que daí então se resgate que devia ter acontecido no planeta Lua, não aconteceu. Vai chegar um tempo em que os menores vão se unir e a própria Terra se torna um Sol. Vai chegar um tempo em que os maiores vão se unir e se torna um Sol também, fazendo um Sol gêmeo com o Sol que a gente vê agora. O nosso Sol teve uma etapa de vermelho e uma etapa de alaranjado, vai chegar numa etapa de branco. Quando ele for branco, ele é um Sol dual. Quando ele for um Sol dual, a própria Terra é um Sol. Acabou esse momento evolucional, a gente parte para um outro como pai gerador, Piti Jagat. Então tudo está entrelaçado. Interessante. Tá? Fechamos parênteses. Que a coisa, bom, tá indo bem, tô gostando. Então, aí, essas hierarquias, então, elas deram como atributos para a humanidade 3 coisas que devam ser as bases para a gente compreender isso que é ou como se manifesta como solidão ou como vazio existencial. E quando a gente diz assim, uma hierarquia deu alguma coisa para a humanidade, não é uma coisa assim vazia,
não é uma coisa assim fictícia, abstrata. Não existe abstrato, né, do ponto de vista de não matéria. O que existe é uma matéria diferente chamada abstrato. É uma matéria diferente chamada Bud. Uma matéria diferente chamada Timão. O próprio espírito, a própria mônada em essência tem São matéria. energias em estados diferentes de aceleração? Posso dizer isso, mais ou menos? Ou não? Analogia ou não seria bem mas isso? Só que assim, ó, quer ver? É que, na verdade, a gente pode dizer que é matéria, né? Sim. É energia e matéria não juntam. Matéria, exatamente. O que muda é o quanto está em matéria e o quanto é energia. Então você tem assim, 4 e 4, né? Por exemplo, matéria, energia e equilíbrio. Aí eu vou mudar um estado evolucional, né? Aí a matéria ela parte para 2, né? E a energia para 8. Sim, mas são a mesma coisa, então, é exatamente, Mesma só coisa. que em estados diferentes. Exatamente. E como são estados de matéria e relação matéria-energia diferente, né? Ou vida, energia, vida, consciência, que seria o mais apropriado para chamar matéria-energia. Para o que vem depois e para o que vem antes, aquilo é invisível. Então, Sim. O conceito de invisível é só aquilo que existe imediatamente além do meu mundo. Isso é que é o E invisível. que ainda não está manifestado. E não necessariamente poderá se manifestar também. Não, não porque assim, não é que esse invisível vai descer e se tornar visível para o meu mundo. É eu que vou ver o invisível. Exatamente, eu que tenho que subir, Não, entre é como aspas, no para caso, poder enxergar. no caso dos vimanas, né, dos reais, né, não dos que são fabricados pelos exércitos, né, Sim. que é o que se tem visto agora. O vimana, ele não é visto, ele se deixa ver quando Sim, há você uma disse isso razão. uma vez. A mesma coisa assim, o invisível, não é que invisível vai descer para se tornar visível, porque fisicamente isso é impossível, né? A tomada de densidade para que o visível seja perceptível é por o ser humano. Por isso que eu disse de início que quem constrói os véus é o próprio ser humano na sua Isso, você mente. falou bem, isso. Então, aí quando eu retiro esses véus, eu começo a ver aquilo que até então para mim era visível. Por assim, a gente falou agora há pouco dos círculos concêntricos de matéria que emanam a partir do Sol, né? Então a gente tirou o véu sobre uma realidade que daí eu não compreendia, agora a gente compreende. Por exemplo, assim, Tesla, ele pegou uma parte desse conhecimento de um desses círculos e fez o que ele fez, né? Nossa. Quando a gente conversou um dia aqui sobre a organização dos vimanas, todos os tipos de vimanas, falamos, sim. sobre como é que os pilotos são preparados, a alimentação, vestimenta, a iniciação deles, coisas assim e tal, e o trânsito que eles fazem tanto no mundo físico quanto no mundo invisível, essas coisas, é viajar nesses círculos concêntricos de matéria, onde cada um deles existem mundos diferentes, né? Mas me diz uma coisa, uma parte, bom, sem cortar teu raciocínio. Só terminar essa frase. Vai. E aí, então, o Vimana, ele usa a matéria desse círculo, por isso que ele usa, assim, de maneira maiábica, até no Vimanika Shastra, né, é descrito como é que daí o Vimana, determinado tipo, usa a matéria da terra, usa a matéria da água, usa a matéria do ar, usa a matéria do céu, usa a matéria do relâmpago, Então, são vários mundos. Um exemplo, então tem as chamadas locas, né? Ou loucas, sim, né? Sim. Então elas têm projeção tanto no interior da Terra, as positivas e negativas, né? Como a Garta, as positivas, e como as Talas, né? As negativas, e tem projeção também porque assim, que eu não consigo descrever exatamente, né? Mas é que daí o que existe no interior... O espelho, você olha a água parada, ela dá um reflexo ali. Muito bem colocado. É como Platão narra no mito da caverna, onde então a humanidade ela vive vendo a projeção da sombra. Isso. E quando ela sai, ela se choca pela luz do sol e ela precisa de início, ou ela vai ver o sol refletido na água, que é uma sombra do verdadeiro sol, mas ainda assim é mais do que... Então, esses locais que existem internamente, eles existem fisicamente também fora. Só que o fora, na verdade, é dentro também, sabe? Por isso que aquele caminho de evolução, o caminho de evolução é sempre da Lua para o Sol, da Lua para o Sol, né? Da Lua para Vênus, que é o próximo. E aí nessas camadas que existem daí do Sol até no que a gente conceitou como Terra densa, existem mundos, existem hierarquias, existem seres, só que daí, assim,
quais são os seres que existem no primeiro mundo imediato, assim, são seres de um outro planeta, são, como é que é o termo, alienígena? Não, quando a gente passa por esse processo que a tua amiga passou e tal, a gente, dependendo do que a gente queira, onde esteja a nossa alma, nosso nível de consciência, eu vou habitar em um determinado lugar. Esses são os mundos onde as pessoas vão, só mais nada. Sim. Né? Então, e há fronteiras, sabe? Então, esse negócio de eu vou pegar e vou fazer um foguete para viajar, não, assim, as mesmas fronteiras que existiam na antropogênese, existem na cosmogênese, existem na matéria. Então, há fronteira, há locais chamados não passarás, por isso dá impossibilidade de extraterrestres virem da forma como é pensado, assim, essa mítica criada, há impossibilidade física e evolucional para que isso aconteça. Fechei um parênteses. Tá, e a minha pergunta, e uma pergunta e uma colocação. Você estava falando dos Vimanas, e os seus tripulantes, só para lembrar isso, os seus tripulantes, eles vão para diversos... Que tipo de constituição física eles precisam ter? A nossa? Mas isso que eu ia perguntar, é possível, então, você andar por todos esses planos com essa nossa compleição física, constituição física? A hierarquia de cada um de nós. A casta de cada um de nós, no sentido construtivo, não esse conceito degenerado que existe hoje, existia até 47 na Índia quando acabou, né? O mundo no qual nós vivemos, o mundo ao qual nós pertencemos, o mundo de onde cada um de nós veio é dado pelo que existe dentro da nossa alma e pela integração da nossa alma com o nosso espírito. Tá. Então, eu posso, vamos fazer de conta, viajar para Agartha, para Duarte, para Badagas, ou o correspondente... Quando você diz eu, é o eu Jorge físico, Jorge desdobrado, Jorge consciência, o que é esse eu aí? Todos. Todos? Até o físico? Principalmente. Ok, perfeito. Físico, esse que eu estou vendo aqui, não o físico, porque todos os corpos são físicos. Pô. Sim, não, mas o físico denso. Ok, perfeito, só isso. O que une o visível com o invisível, o perecível com o imperecível, o mortal com o eterno, é o que chama de corpo causal, que tem a ver com a construção, né, da cristalização da vontade, que é o que a gente vai conversar. Em havendo o corpo causal desenvolvido, o corpo físico ele passa a ser imperecível e ele transita para qualquer dos mundos, visível ou invisível. E agora eu vou te contar um fato aí que faz parte do nosso tema, e daí você dá sequência, e se possível me responde também, na questão da solidão, na questão de vazio existencial, na questão de uma série de outras coisas que está dentro do nosso tema. Quando eu viajo de avião, e o avião atinge a altitude de cruzeiro... 33 mil pés para voo internacional. Isso. Eu me desassocio, se é o termo exato, eu me desassocio da Terra. Que eu gosto de sentar na janela, também. Eu fico olhando para baixo, e para mim não existe nada lá embaixo. Ou seja, eu sei que existe, mas aquilo que está lá embaixo não significa absolutamente nada para mim. É interessante isso aí. Loucura não é, por quê? Não, é que tudo tem uma explicação física. Isso, real, né? Exatamente. E por outro lado, só para completar, esse é um aspecto, né, que é um vazio, quer dizer, eu estou lá em cima, estou dentro de um espaço fechado com outras pessoas, mas eu estou totalmente desassociado. Aí eu olho um pouquinho para cima, acima da janela, assim, que eu estou vendo aquele azul ali, e aí eu procuro ver onde está a divindade, caramba, né? Até dentro da estação espacial, quando mostra... A divindade está viajando ali no banco onde você está. Tudo bem, claro, não, mas veja só, mas eu estou falando... mas a divindade que nos vendem desde o começo, que nos impõe desde o começo. Então são interessantes essas abordagens, até é interessante eu falar isso, porque nos leva à reflexão, e dentro da reflexão é que a gente começa a ter essas respostas que você está falando. Onde está a divindade? Está sentada no banco, está apreciando lá fora, está desassociando lá de baixo. Sabe? Se você não pensa essas loucuras, entre aspas, você nunca vai raciocinar dessa forma. É interessante essa... Né? E depois aí volta tudo ao normal. Aquele troço começa a descer, mas e você sabe, as coisas começam a crescer. Só um comentário, tem uma expressão que você... Sim, por que você não viaja para se afastar dos problemas?
Não, as pessoas não falam comumente. Sim, sim. Né? E por isso esse ímpeto de pegar e se deslocar, de viajar para ir tirar férias. Tirar férias tem que ser em um outro lugar. Isso, fugir de onde é o antro dos seus problemas. Aquela ansiedade de ir tirar férias e fugir do seu lugar, né? É porque o seu lugar não está o suficientemente harmônico, porque se o teu lugar está harmônico, se o lugar onde você está é o teu mundo, ele vai ser super aprazível, tuas férias é ali todos os dias. Claro. Acordou de férias, vai dormir de férias. Que nem o meu estúdio do Vida Inteligente aqui, adoro isso aqui. E aí a gente fala, então, a gente no geral se fala, né, de viajar para esquecer dos problemas ou para deixar os problemas para trás. Sim. É porque a maior parte das questões densas do astral, ela está enraizada fisicamente no local onde você está. Né? E aí quando você se desloca, boa parte da tralha fica realmente enraizada ali, né? Só que daí fica ligado com você está claro. Indo como assim, uma marionete onde tem um fio ligado, né? E aquele que você criou, o astral, é a marionete, você é o senhor da marionete, né? E você está indo, o fio está esticando, né? Quando você voltar vai estar pendente ali para resolver. Agora, quanto mais longe você for, menor a influência daquele enrosco astral que você criou, que é o que você chama de vida. Por isso que se afastar do local do problema descansa, é porque quanto mais distante, menor a influência que aquela coisa que você criou tem para sugar a vitalidade do teu baço. Por isso que as férias descansam as pessoas. Tá? Vamos falar sobre isso, vamos dar sequência. Sim, vamos. Então, aí as três coisas que foram dadas para a humanidade como resultado dessas três hierarquias iniciais, né? Os asuras, os agnisvatis, os barixatas, que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Então, foi dada a vontade, a inteligência e a emoção. Mas o dar a vontade... Elas foram dadas por partes ou não? Começaram a ser dadas por partes? Sim. Pela ordem que você está falando? Primeiro a vontade, segundo a inteligência e a terceira? Emoção. É porque assim, por partes, sempre é relativo quando a gente vai tentar antropomorfizar uma verdade, né? Mas então, só que daí por problemas no momento evolucional anterior, né, duas etapas não foram cumpridas, e aí quando chegou na vez de a gente evoluir agora aqui, nisso que a gente chama de Bhumi, que é a Terra, na cadeia terrestre, então por isso que as duas primeiras raças mães não tiveram corpo físico, porque não foi terminada a evolução no momento anterior. Para a gente não voltar ao assunto, porque tem coisas que é bom a gente não falar, né? Tá. Como não foi terminado, ficou duas fases por executar, as duas primeiras raças humanas não tiveram corpo físico. Veio até a primeira, né, que já era a terceira para a gente, que era a lemuriana, e ainda assim completamente imperfeita, né? E esse processo, então, de construção do ser humano até que chegasse a ser o que é hoje, implicou em que fosse dado ao ser humano, né, os resultados evolucionais anteriores, né, que então são a vontade, a inteligência e a emoção. Só que vontade, inteligência e emoção, eles representam hierarquias, porque isso é físico, é como assim, não é que foi dado a vontade ou a inteligência, isso é uma abstração. Não, é um processo tão físico quanto a inteligência que uma célula tem para se regenerar. É um processo tão físico quanto a inteligência que o timo tem de produzir timosina. É um processo tão físico quanto a pineal tem de produzir todas as substâncias que regulam todo o sistema endócrino, né, e todos os chakras do corpo humano. Então, realidades físicas densas, só não tão densas quanto o mundo em que a gente vive hoje. Então, a primeira hierarquia que gerou o conceito de vontade, ela se dividiu em três. Os asuras, né? Então, os asuras, os asuras e o as-atman. Mas qual é o segundo? Eu sou do mesmo... o as-suras, com hífen separado. Ah, sim. Asuras e as-atman. Três hierarquias. Cada uma deu um tipo de vontade, né? Uma vontade superior, uma vontade intermediária ou reguladora, né? Ou equilibradora, né? E uma vontade instintiva ou uma infra-vontade. Três tipos de vontade. Uma regula o mundo divino, uma regula o mundo humano, uma regula o mundo dos elementais, ou o submundo e inframundo, né?
Ou uma tem que ser consolidada no mundo divino, uma no mundo humano e uma no mundo dos elementais. Essa vontade, essa auto-vontade, ela se manifesta no ser humano no Sahasrara. O chakra coronário? No coronal. Tá. Vou chamar pelo nome em brasileiro, o coronal, né? A supra-vontade. A auto-vontade, ela vai se manifestar no ser humano no cardíaco, né, na rata, né? E a infra-vontade ou vontade instintiva vai se manifestar no ser humano de forma invertida no básico, no raiz ou no muladhara. Significa o seguinte: a auto-vontade é aquela vontade assim do eu superior, a que vai elevar o ser humano à mais alta compreensão, ao arate de fogo, que vai compreender. Isso é a auto-vontade, a vontade cósmica, a supra-vontade. A auto-vontade é aquela que daí vai regular e servir de caminho para que haja o equilíbrio entre as duas vontades, a superior e a inferior. Veja qual que é a função do ser humano nesse processo. Mesmo em uma hierarquia já consolidada, a ação da humanidade jiva, ela tem que existir para que as vontades sejam equilibradas, para que daí se consiga viver num mundo não só de supra-vontade, que seria o mundo perfeito, né, e nem num mundo infernal da infra-vontade, que é a vontade dos instintos. Por isso que daí, às vezes, o ser humano, ao invés de usar a auto-vontade, a vontade da razão, a equilibrante, e viver racionalmente como ser humano, que é o caminho para ele chegar a viver como um super-homem, um arhat, né? Ele vive como um elemental, como um ser infernal. Então quem domina o estado de consciência dele, ao invés de ser pelo menos a auto-vontade, a caminho da super-vontade, é a vontade instintiva. Onde domina a vontade instintiva, eu tenho o caos. Porque todas as minhas ações são levadas para atender aqueles que os meus instintos determinam. E aí pergunta assim, mas quem é que é a culpa, então, que existe essa vontade instintiva? Não é culpa, são hierarquias evolucionais que ainda estão em evolução e que manifestam no plano da matéria, se projetam no ser humano, à espera de adquirir consciência. Então cabe ao ser humano. Você acabou de responder. Tá. Cabe ao ser humano, através do jiva, através do exercício da auto-vontade, quer dizer, através do cardíaco, né, da força que tem, ensinar e da consciência para todas as hordas, todas as hostes de elementais que vivem ainda no mundo da infra-vontade. Entendi. Percebe? Quando isso não acontece, aí vem o sentimento de solidão, mas daí não a solidão construtiva, vem a solidão destrutiva, que é aquela assim, ninguém me compreende, ninguém me compreende, tá indo muito bem. Eu sou um solitário, eu sou um abandonado. Na verdade, então você está fazendo o quê? Está alimentando dores, né? Dando aquilo o nome de solidão, quando na verdade é o quê? É que você está deixando que a tua vida seja conduzida por todas aquelas consciências inconscientes que residem no teu básico. Isso né? Nada mais é do que ignorância, né? Avidya, desconhecimento. Desconhecimento. E você se submete, veja só, você é um ser, né, cósmico, onde existe a vontade mais elevada que já foi desenvolvida pelas hierarquias superiores, onde existe a vontade do equilibrante, que é o ser humano, que é o jiva, que está em trabalho agora, né? E tudo isso se submete à infra-vontade, à vontade instintiva, que é aquela vontade inconsciente de hordas de elementos que fazem o que querem, porque a vontade ela é dirigida para satisfazer os instintos. É errado e é certo? É o que é. Por quê? Porque aquilo precisa se submeter à razão, aquilo precisa se submeter à intuição. Quando não se submete, a pessoa é dirigida por quem? Em vez de ser dirigida pelo cardíaco, né? Isso. Em vez de ser dirigida pelo coronal, né? Ela é dirigida pelo muladhara, pelo básico. Então isso seria, leva a sensação que nós acabamos de dizer, a solidão destrutiva. E aí a gente vive um mundo como o mundo onde a gente vive agora, que ao invés de você ter a contemplação e a razão superiores, você tem a erotização inferiorizada, destrutiva, desconstrutiva, em todos os viés da civilização. Isso aí depois então se transforma
né, essa vontade instintiva, quando manifesta e quando ela toma posse, ela se transforma em revolta, e a revolta traz em si todas as variantes inconscientes da dominação. Entre elas do tal do vazio existencial, a sensação de eu não estou aqui para nada, não tem sentido a minha vida. É porque assim, é como você colocar uma pessoa ainda não alfabetizada na biblioteca. Opa! De início ela vai achar legal aquelas prateleiras inteiras. No segundo momento, depois de andar todas as prateleiras, ela vai achar legal um ou outro livro colorido. Quando ela se cansar de ver os livros coloridos, ela vai ter que abrir um livro. E aí? Aí a coisa pega. Muito bem. Então, quando você deixa os elementais, a vontade instintiva, tomar conta da tua vida, né, aí chega um momento em que aquilo, o tomar conta da vida, passa a não fazer sentido. Por quê? Porque não é a vontade, a auto-vontade, a vontade humana se encarregando da existência, é a vontade instintiva sem saber o que fazer para tocar a vida. Daí vem a solidão, aí vem a angústia, a ansiedade que antecede a angústia, aí vem o vazio existencial, aí vem assim, mas esse negócio todo aqui é uma porcaria, não compreendo, né? E aí a morte passa a ser desejada para botar fim nesse negócio todo. Isso só com relação à vontade. Sim. Tá? Brilhante, mas vamos em frente. Vamos em frente. Não, brilhante até aqui. Agora nós falamos de um aspecto da solidão. Vamos falar ter mais dois. Mais os dois aspectos, inclusive esses que nós... Lógico, o verdadeiro sentido das... Então vamos lá, tá bom. Lógico. Eu só pensei que não estava no... Não, a gente está falando sobre a vontade instintiva. Vamos lá. Né? Tem a auto-vontade e a supra-vontade. Até aqui está perfeito. Daí depois, então, isso então foi dado pelos Asuras, né? Veja, 3 categorias, 3 hierarquias. Então, uma hierarquia inteira dando poderes para eu manipular aqui, uma hierarquia inteira dando poderes para aqui, uma hierarquia inteira dando poderes para ser manipulado, que é a criação sexual, a formação de novos seres, esse tipo de coisa assim, e a própria vitalidade, o dar forma aos corpos, né? Isso que é o atributo do que seria aí a infra-vontade. Segundo é a inteligência, né? A inteligência dada pelos Agnis Vatas, Agnis Bhuvas e Agnis Kayas, 3 hierarquias. Agnis Vatas, Agnis Bhuvas e Agnis Kayas, a mesma coisa. Só que assim, Agnis Vatas, né? Aí vem aqui. No frontal. Exatamente. Agnis Bhuvas no cardíaco. Né? E o Agnis Kayas no baço. No baço, que é o segundo de cima para cá. Okay. Né? Aí aqui é a inteligência, a mesma coisa. Inteligência superior, a autointeligência, que é a inteligência humana que compete a humanidade viva desenvolver, e a inteligência instintiva. Por isso que daí o baço ele dá a vitalidade para que todo o organismo seja vitalizado. Daqui parte a inteligência que permite ao coração ser coração, ao pulmão ser pulmão, ao rim ser rim, ao fígado ser fígado. Daqui sai toda a inteligência instintiva, toda a inteligência de tudo aquilo que a gente conceitua como parte daquilo que a gente conceitua como corpo, daquilo que a gente conceitua como vida, que é só um fluxo elétrico em um meio aquoso, que na verdade não é vida física, é vida química. Tá? O que acontece? Ou eu uso a superinteligência, contemplar, compreender, ver o invisível, trazer, e aí faço a ponte da superinteligência para a autointeligência, que é a razoabilidade, não é? E aí no equilíbrio desses dois eu crio... Usou a palavra certa, isso. No equilíbrio desses dois eu crio, assim, a solidão, ela pode vir do equilíbrio da autointeligência da autointeligência com a superinteligência, porque aquela solidão decorrente da compreensão, que você compreende que cada um tem o seu caminho, todos têm o seu caminho, todos são um caminho dentro do Atnyati Nyatati. Quando isso não acontece, eu vou fazer o quê? Quem vai dominar a minha maneira de ver as coisas é a inteligência instintiva. E eu vou viver só em função de adquirir vitalidade para atender os meus instintos. Daí vem o quê? Solidão. Sim. Baseada daí na inteligência, não mais na vontade instintiva, mas baseada na inteligência instintiva, né? Que ela é tão aguda quanto, né? A solidão mais aguda, porque dela cria solidão vital, né? E aí você sente aquelas dores da solidão, né? Ou então vem o chamado vazio existencial, assim, tá, eu tenho saúde, a coisa toda flui, mas para que se eu não vejo sentido em nada? Isso, muito bom. Tá.
Ao contrário, né, você pode ter o chamado vazio existencial, mas daí o vazio existencial, né, equilibrado com a inteligência, e a inteligência decorrente do, assim, de você não estar submetido, né, mais aos sentidos. É aquele vazio existencial consciente, aquela solidão consciente, a caminho da neutralidade, que é o máximo que se pode chegar, tá? Vamos em frente. Aí tem a terceira hierarquia, suras, os asuras, né, agnisvatas, né, e os barishads. Tudo aqui em cima. Os três superiores. Coronário, frontal e laríngeo. Sim. Não tem no cardíaco. Não tem cardíaco, é laríngeo, coronário, coronal sim, e frontal. Sim. O cardíaco é o alto. A auto-vontade, Tá. a auto-inteligência e a auto-emoção. Tá. Aí então o que os barishads deram, né? A hierarquia lunar, o que deu? Emoção. Emoção também, a mesma coisa. Supraemoção, daqui que emana o amor fraterno, daqui que emana o amor universal. Por isso que as pessoas, e geralmente o aspecto feminino tem problema de tireoide ou tireoide. Sim. É porque daqui devia emanar o amor, né, a supraemoção, a emoção superior, né, que tinha que ele amar a todos, compreender a todos. Quando isso não acontece, e a tônica dessa hierarquia seria isso acontecer, há uma disfunção. A disfunção é só não ter sido dado vazão ao que? A emoção superior, que vem daqui. A autoemoção, a emoção humana, vem daqui do cardíaco. Veja que aqui eu tenho 3 aqui, né, e 3 no cardíaco. O cardíaco é onde vai atuar a humanidade viva, é o equilibrante, né? Sim. Então eu tenho a autoemoção, a supraemoção, e aí no umbilical eu tenho a emoção inferior ou infraemoção, né? O que acontece? Aqui eu tenho o astral. Então tudo que existe de emoção inferior e infraemoção, ele tem que ser trabalhado e se submeter ao que? A autoemoção. A autoemoção, ela tem que daí, em conjunto com a inteligência, em conjunto com a vontade, dar a parte inferior do ser humano aquilo que não foi dado na hierarquia anterior. A hierarquia anterior, os barishads, Atma Soma e Ativanika. Para você ter uma ideia da importância disso, a queda lunar, a queda da cadeia lunar que interrompeu, que impediu que a primeira e segunda humanidade tivesse corpo físico, né, ela aconteceu na hierarquia dos Ativânicas, né? E o Ativânica se manifesta no umbilical, e o umbilical é o senhor do astral. E é o senhor das emoções também, né? Do astral, do mundo das emoções, todas elas, né? Só que daí você tem aqui a emoção densa, você tem aqui a emoção equilibrante e você tem aqui a supraemoção. Então, então você tem vontade, inteligência e emoção. Sim. Vontade, inteligência e emoção. E no meio, vontade, inteligência e emoção, equilibrante. Então, as hierarquias do meio de cada uma das outras 3, subordinadas, né, ao cardíaco, ao timo, né, à razão, a hierarquia jiva, que é equilibrante, lembra? Manu, Yama, Karuna, Astarot. Manu, Yama, Karuna, Astarot, né? O equilibrante, e aquelas 3 hierarquias anteriores, Ana, Ata, Anagamin, Satagamin, Kurtagamin e o Arate de Fogo. O arate de fogo acontece aqui, que é a quarta hierarquia, o quarto estágio. Aqui que se forma adepto de 4º grau. Quando então você consegue equilibrar todas essas forças, né, em você, então você passa a usar a emoção razoável, né, usar a lógica na emoção, e usar a lógica com a vontade e usar a lógica com a inteligência, você faz com que daí essas hierarquias que ainda ficaram aguardando compreensão no passado e que existe agora nesses mundos que a gente compreendeu, a gente conversou, elas em você se resolvam. Então você faz com que daí a emoção, a inteligência e a vontade adquiram consciência, e em adquirindo consciência, aí você experiencia
o vazio existencial, mas o que seria assim, a autocompreensão do vazio existencial, que é compreender exatamente, nem perguntar isso. Que é compreender exatamente o que seja Maya. Então, por isso que eu falei de início que vazio existencial, né, e solidão, do meu ponto de vista, são altamente positivos e construtivos. Por quê? Porque se você for subordinado aos 3 inferiores, são destrutivos. Se você subordinar aos 3 superiores, eles ainda são incompreensíveis. Quando você une o ser humano, né, com o seu poder de hierarquia jiva, de moderador, você faz com que daí ele misture o incompreensível com o inconsciente, você tem iluminação. Daí a solidão equilibrada, harmônica, ela é o quê? Ela é aquilo que a gente falou nisso, que é a cristalização da vontade. Maravilhoso. A cristalização da vontade é o exercício da perseverança. Então você persevera e cristaliza a vontade. E vontade para quê? Para fazer com que todas as emoções tenham consciência, para ver com que a inteligência seja inteligência superior, não mais instintiva, e para fazer com que a tua vontade seja vontade superior, não mais instintiva, né? Você faz com que daí o processo de solidão seja aquela contemplação de você mesmo. Você não tem mais medo da solidão, né? Porque a solidão é um estado que não vai te dar mais nem medo, nem prazer. Ela é o que ela é a contemplação, é a compreensão que você é uma unidade evolucional independente que está fazendo por si e por teus irmãos de humanidade, que é o equilíbrio. Eu acho que você tomou alguma bronca lá de baixo, sabia? Porra. Não, geralmente eu tô brincando, porque hoje você está sendo brilhante, claríssimo, e você não está indo de Florianópolis para Curitiba via Groenlândia, né? E hoje você está foi maravilhoso, a turma ri, né? Eu tenho certeza que estão rindo. Não, e é interessante isso que você deu. Você foi maravilhoso porque foi totalmente compreensível. Porque essa questão da solidão, por exemplo, é você ter a consciência de que o teu caminho é solitário. Claro. Mas o todo necessita de você nesse teu caminho solitário. Claro que sim, lógico. E a recíproca é verdadeira, porque no momento que, assim, hoje, assim, não basta você ter um ser humano em paz para que a paz se faça. Esse ser humano tem que estar em paz para que a paz se faça no mundo dele, para que ele auxilie a paz do mundo do entorno, e para que vários seres humanos, vários entornos tornem a paz perfeita, perceptível e vivenciável para toda a humanidade, senão não acontece. E o que acontece nessa estrutura que a gente montou? Quando então eu tenho esse triângulo superior ligado com o equilibrante, né? Aí então eu tenho a razoabilidade, eu tenho a fraternidade, eu tenho o equilíbrio, eu tenho a paciência, eu tenho a compreensão, o amor universal. Por aí Quando eu tenho a predominância, né, do inferior sobre o equilibrante, eu tenho a passionalidade, a erotização, a fúria, a revolta, o medo, a agressividade, todas essas coisas que a gente entende como necessárias de serem equilibradas na humanidade, é só o quê? É que a humanidade deixou que aquelas hierarquias ainda inconscientes, que estão sob a responsabilidade de cada ser humano, se apoderasse desse ser humano e trouxesse o caos do invisível ainda não concluído para o mundo físico humano. Então você disse tudo. Então o ser humano tem que se apoderar da vontade, da inteligência e da emoção, né? Tem que ter consciência disso e não o contrário, deixar que a inteligência, a vontade, a inteligência e a emoção tomem conta do ser humano. E tem que ser misto, por assim, se você deixar só que daí a autointeligência tome conta de você, você vai se transformar num troglodita filosófico, num acadêmico assim, intragável. Isso. Você é um inútil. Se você deixa que a emoção tome conta de você, só a autoemoção, você é aquela salada de chuchu com isopor, você não faz nada, não liga para nada, e você pensa que está ajudando todo mundo. Então, não é assim que acontece. Você precisa fazer com que
em você se une o superior com o equilibrante, criando uma nova visão equilibrante, e essa nova visão equilibrante, então, dê essa consciência para os mundos infernais que em nós existem esperando consciência. Então, assim, quando esse caos inconsciente, essa vontade inconsciente, essa energia inconsciente, essa inteligência inconsciente, né, e essa emoção inconsciente vem à tona, é porque aquele ser humano deixou que ele fosse a ponte para que aquela desorganização evolucional que ainda existe o usasse como canal, como caminho para vir fazer acontecer no mundo físico. E aí ele se submete aos instintos, se submete a uma vitalidade inconsciente, se submete a uma vontade inconsciente, e aí ele passa a agir para alimentar aquilo que está esperando, na verdade, que ele ensine aquilo. É como se você assim, aqueles que dependem de você para aprender, você deixa de lado e passa a agir dentro da inconsciência deles, e não funciona. E aí nesse momento evolucional, daí você que está aqui, você olha e você fica assim numa contemplação, que é o que a gente chama, e que a gente tem falado muito aqui, que é o lesa à divindade, é o lesa à evolução, é o lesa à humanidade, porque a única forma da evolução acontecer é o equilibrante fazendo com que isso aconteça, porque senão esses três superiores viriam e transformariam o mundo, mas eles não têm capacidade de chegar e agir no mundo físico. Todo o invisível age no mundo visível através do ser humano. Sim. Todas as hierarquias superiores agem no mundo visível através do ser humano, e também todas as inferiores. Mas a hierarquia inferior não é que ela é culpada de alguma coisa, não. Ela é só uma categoria de seres que ainda está em evolução. Isso. E aí então você pega, daí tem o mundo astral. Você tem 49 divisões do mundo astral, 49 categorias, hordas, variedades de seres elementais aguardando adquirir consciência, e todos esses 49 mundos elementais aguardam comando do Jiva que tenha deixado que seu superior se manifestasse. Muito bom. A vitalidade, o duplo etérico, a mesma coisa. Todas as forças que existem no mundo vital aguardam o quê? Que aqui, conscientemente, ensine aqui. A geração é a mesma coisa. Todas os 49 poderes de Kundalini, todos os 49 fogos, todos os 49 inconsciências aguardam o quê? Que a auto-vontade, misturada com a supra-vontade que é divina, comande a vontade instintiva para que a consciência se faça. Aí as pessoas falam assim, mas então tem que pegar Kundalini e levar até o Sahasrara. Não tem caminho físico, não tem caminho invisível, não tem caminho vital do básico até o Sahasrara. Isso é um engano evolucional. Obrigatoriamente isso tem que vir e fazer um caminho até aqui, assim, ó, é como se fosse assim, uma Acho que você mostrou naquele Sushima, como é que é? Quando a gente falou sobre Sushima, sim, você mostrou esse caminho, né? É como se o cardíaco, a Anahata, que é onde reside a humanidade Jiva, a razão, ele fosse a ponte, né, que permite que o infernal e o divino se comuniquem e se transformem, sim, dependendo do ser humano. Então, o ser humano é que vai determinar se a tônica dele é o que está por evoluir, se a tônica dele é o que evoluiu, e se ele vai mandar ou vai ser mandado. Em isso não acontecendo, aí se experiencia de tudo, né? Assim, do vazio existencial apoteótico, compreensivo do todo, né? Ao vazio existencial caótico depressivo. Depressivo, exato. Né? Ou assim, do amor universal mais expansivo, passando pela razoabilidade, ou da paixão mais louca, ou da eletrização, exato, da inteligência mais abstrata,
voltada para o bem-estar da humanidade, e da inteligência mais caótica e infernal voltada para a destruição da humanidade, que é usar a inteligência para construir arma, por exemplo. E quem faz isso? É o ser humano. O ser humano ama, o ser humano odeia. O ser humano cria, o ser humano destrói. Isso mesmo, isso mesmo. Assim, é que o ser humano ele é a ponta da pirâmide, ele é a ponta do iceberg. Então tudo, assim, então são dois triângulos, né? O superior e o inferior para formar o hexágono. Só que daí a camada que permite que isso se forme é o anahata, é o cardíaco, e aqui a humanidade é senhora absoluta. O Jiva é senhor absoluto. Ou a gente faz ou ninguém vai fazer. Esse que é o trabalho. Jorge, só posso dizer que não precisamos falar mais nada, tá bom. Dá para conversar mais coisa, mas está suficiente. Não, eu acho que está brilhante, eu não posso correr o risco de acabar com o brilhantismo do programa hoje, não. Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Não vou deixar eu falar para não esculhambar. Tá maravilhoso, foi maravilhoso, acho que ficou bem inteligível. Nossa, nem eu não esperava isso, eu acho que a gente fica passando aqui, nossa, uma série de ferramentas, digamos assim, que as pessoas possam se autotrabalhar. Isso que é mais importante, né? Ninguém dá o serviço pronto aqui. Está aqui a ferramenta, está aqui como fazer. Agora, quem vai manusear as ferramentas, quem vai usar é você. Isso que é bacana. Que a gente tem que entender assim, o que a gente conceitou como presente, ele é só aquele momento fugaz, né? Onde o futuro está se transformando em reminiscência, porque o passado são só memórias. Sim. Ou memória astral, ou memória mental, ou memória física de alguma coisa que eu construí. Isso é o passado, eles são só reminiscências. O presente é aquele limiar onde o futuro se transforma em memória, né? Em passado. E o futuro, né? Aí sim, esse é o que está se desenrolando, só que o que está se desenrolando eu consigo transformar. E a gente, na tentativa de compreender o futuro, né, divide e cria o conceito de tempo, que não tem nada a ver com o conceito real. E você vai dividindo o tempo, divide em meses e anos, e horas em minuto em segundo, né, para se tentar, assim, eu não consigo me apoderar de um dia, mas eu vou tentar me apoderar de uma hora. Eu vou me apoderar de um minuto, vou me apoderar de um segundo. Então a humanidade ela vai diminuindo as medições de tempo para tentar se apoderar daquilo, e ela não consegue. E aí também está uma chave assim, o minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, um dia tem 43.200 segundos, 432, se você colocar mais alguns zeros, é o número de anos de um dia de Brahma, é o 432. Então tudo está entrelaçado, não existe lugar vazio, são mundos coexistindo com hierarquias diferentes, né? Cada um com seu trabalho, mas no momento atual, o passo da evolução, quem está com a chave da evolução é a hierarquia Jiva, são os arates de fogo, né? Isso aí. Ótimo. Aí então só a questão da perseverança, né? Só para encerrar. Então é necessário cristalizar a vontade no cardíaco, vontade superior, através da perseverança. Daí na perseverança, então daí você vai com paciência, com cautela, né? E com vontade e persistência, ensinando o que? Tudo que você tem para ensinar para o astral. Todos os seres que habitam no teu astral, todos os amores, os horrores que você tenha, você vai ensinar o teu vital, e um dos ensinamentos que o vital vai ter que aprender é a vitalização para a longevidade. E você vai ensinar o físico a ser perene. Entende? Aí, e é mesmo que assim, estou no caminho da iniciação, comecei a fazer os graus de iniciação. Ah, mas é complexo, mas isso aí não é bem o que eu queria. E aí a perseverança não existe, você abre mão da iniciação, que é um direito teu. Então, claro, o perseverar, que assim, você ter que é o que normalmente se chama de força de vontade, é fazer com que aquela vontade suprema, né, a auto-vontade, ela tome corpo humano, quer dizer, você fazer um caminho físico entre o invisível e o visível, cristalizando. Você usou o termo perfeito, cristalização da vontade. Que é o transformar vida, energia em vida consciência, e deixar um caminho entre os dois, para que ali o visível e o invisível se misturem e se transformem no que a gente chama de futuro, que é onde a gente vive agora. Brilhante, eu acho que eu vou pedir
Vou pedir para passarem um certificado lá de baixo. Ficou muito legal, Jorge. Meu irmão, você é grande, rapaz. Ele ri, é bom terminar o programa sobre isso. É muito divertido. Né? Então, obrigado, Jorge. Obrigado a você. Puxa muito bom vida, vir que aqui. bom. A companhia está maravilhosa hoje. Para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida. É uma bela experiência. Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu trago uma novidade para vocês que eu acho que vai ser bom para muita gente. Você já pensou em ter um programa na televisão? Ou melhor, numa web TV? Você sabe que nós temos a Pax TV do Bem que está transmitindo Vida Inteligente. Deixamos de veicular o programa na TV Floripa, estamos veiculando na nossa própria web TV, a Pax TV, com transmissão em Full HD e som de alta qualidade. Então, esta semana nos veio a ideia de oferecer espaço para aquelas pessoas que querem ter um programa, que queiram compartilhar suas ideias, queiram mostrar o seu trabalho. Ou seja, você pode ter um programa veiculado na Pax TV, para um público seleto, para um público selecionado, um público espiritualista, um público da linha de temas do Vida Inteligente. Então, se você tiver interesse nisso, quer saber como, quer saber custos e tal, escreva para contato@vidainteligente.tv.br. Aproveitamos também para informar sobre a sua possibilidade de ser um anunciante do Vida Inteligente, de você ter o seu anúncio. Se você tem uma empresa, se você tem um profissional liberal, um pequeno negócio e queira ajudar a manutenção do Vida Inteligente fazendo pequenos anúncios dentro do site da Pax TV, em www.pax.tv.br, como você está vendo aí no seu monitor, entre em contato conosco também. Posso garantir para você que os custos são super acessíveis. Você nem vai pensar em problemas de economia, nem no Brasil, em lugar nenhum, porque são custos acessíveis e de pouco em pouco a gente pode se organizar e ter a cobertura dos gastos do Vida Inteligente. Pois bem, sigamos em frente então e vamos entrar num tema que você já deve ter ouvido falar em psicologia, em psiquiatria, em terapia. Você já deve ter pensado para você mesmo, você já deve ter sentido isso muito, né? Solidão e vazio existencial. São dois nomes assim que a gente chega até a se assustar, né, quando a gente ouve solidão e vazio existencial. Quem é que já não sentiu em algum momento da sua vida esse tipo de sentimento, podemos chamar assim? Não sei. Está aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, na edição nossa do Mosaicos do Novo Ciclo, de número 224. 224. Nossa, parece que foi, eu sempre repito, né? Parece que foi ontem que eu falava para o Jorge, hoje é o nosso programa número 100. 100, olha só, já estamos no 224, né? O tempo corre, o tempo voa, né? Bom, antes de mais nada, vou cumprimentar o meu querido amigo e irmão. Hoje eu não briguei com ele, né? Foi. Não, brigamos não, né? Hoje não, né? Não, hoje eu me surpreendi, vocês podem verificar a minha cara de surpresa.
que nós havíamos programado para um determinado horário e ele chegou com cerca de 20 minutos adiantado. Isso é fantástico. Isso é sinal de que os tempos estão mudando. E ele ri. E hoje eu não vou tossir, já estou curado da tosse, viu? Ó, que bom. Então, como é que você está? Ótimo. Tá bom? Ótimo. Sempre. Firme? Sempre. Ó, isso é assim que eu gosto de ver. Esse é da minha turma mesmo. Uhum. Fora essas coisinhas que acontecem, não, que a gente... Isso faz parte faz da parte, vida. né? Claro. Então, mas não é a vida, né? Não, a vida está sempre bem. Né? O que pode não estar bem é as coisas que a gente tem para resolver na vida, mas faz parte da vida. É a própria razão da existência. Eu quero aproveitar esse programa de hoje para também fazer uma homenagem. Homenagem à minha querida amiga de infância, Fiorella Latarulli, uma das maiores, se não a maior, isso ela não se importava em absoluto com isso, né? Transcomunicadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa pé no chão, que nos deixou assim de uma hora para outra, me pegou de sopetão, quase 60 anos de amizade, a infância nossa, convivemos junto e convivíamos até hoje mais virtualmente, né? E ela, sabe-se lá sobre esses desígnios da lei ou sei lá o quê, foi embora. Chegou a sua hora e foi embora. Me deixa tranquilo o fato de saber que pela espiritualização dela, pela consciência que ela tinha, eu tenho certeza que ela está num magnífico lugar. E que ela possa, se ela puder ter contato, continuar desenvolvendo esse trabalho, trazendo essa consciência pé no chão, uma pessoa super equilibrada, uma pessoa sem viagens na maionese, sem nada, mas a gente deixa de compreender esse negócio. Então fica aqui, minha querida Fiorella, onde seja que você estiver, o meu saudoso beijo e que você continue sua jornada dentro da luz, se é que isso existe. Vamos lá. Então, vamos lá. Existe. Existe? Eu queria ter a tua certeza, Jorge. Eu sempre falo que o bom é que a gente aqui pode conversar, né? Não tem scriptzinho, não tem nada. Não ensinar ninguém, né? E se a gente falasse a mesma coisa, acho que não teria graça também, né? Claro, lógico. Então, mas, vamos lá, tá bom. Queria ter essa certeza, porque eu senti isso. Eu já disse, e repito, claro, se eu já disse, eu estou repetindo. Eu vejo, você até sorriu num desses programas aí, algumas coisas me chamam a atenção e que me mostram que a coisa existe. Né? Pequenos fatos bobos, fatos tolos, o comportamento de uma pessoa que ajuda a outra, um animalzinho que me dá um exemplo. Então eu sei que essa coisa, essa bondade, esse amor que a gente sempre fala aqui, né? E essa esperança, enquanto ela estiver, eu acho que alguma dessas cenas que eu vejo, essas coisas que eu sinto, eu acho que ainda é factível. Mas daí a eu acreditar, a eu ter a mínima certeza de que depois disso aqui existe alguma coisa, aí já é outra coisa, não sei. Mas o fato de existir isso que eu tô... Olha a mudra dele aqui, ó. Pss, olha aqui a câmera aqui, ó. Tem uma mudra... fechou, né? Eu peguei ele aqui agora, ó. Tem gente que me... Né? Eu gostei. Não, só descansando. Não interessa. Eu peguei aqui. Entende? Mas essas coisas seria... Eu tenho que admitir, dentro do meu ceticismo, dentro do meu cheio de dúvidas, eu tenho que admitir que alguma coisa tem que existir. Seja aqui, seja depois daqui, eu sei lá o quê, porque... Não existe depois. Ninguém criaria ou essa coisa, ou esse alguém, ou essa inteligência, ou seja lá o que for, não faria tudo isso aqui à toa, porque do nada nós também não viemos, porque tudo isso aí que a gente vê, e dentro do nosso raciocínio lógico, dentro da nossa mente concreta, você vê a beleza de um corpo humano, tudo que está aqui dentro que você vê se movimentando. O vazio. Sempre vai haver alguma coisa ali, sempre vai haver matéria. Então vai ser bom, então nós já vamos ver sobre isso. Sim, vamos conversar a respeito. Isso aqui, tá, antes de mais nada também queria... Então só vamos lá, complementar. Ao que você estava falando, né? Que você tinha daí o contemplar a beleza, né? É permitir que daí a mente concreta contemple a coisa em si, sem filtro, e exprima, exteriorize, verbalize uma forma de amor universal
que é o contemplar a beleza. Por isso que tem uma hierarquia que ela gosta muito de contemplar a beleza, que são os barichados, o que a gente conceitou como femininos, mulheres, né? Aquele negócio de passear no shopping e contemplar a vitrine. Sim. É uma contemplação de beleza, só que na falta de compreender, né, e conseguir experienciar o que é contemplar o cosmos, né? Que cosmos é o caos organizado, por isso cosmética, né? Vem o conceito de beleza primeiro, né? Então, o contemplar a beleza da matéria, né, é um passo até que se consiga contemplar a beleza da própria coisa em si, que transcende a própria matéria. Então, totalmente válido, né? E é uma prova de fé, de compreensão. Então, agora, eu, por exemplo, eu sempre ouvi falar sobre essa questão do início do programa que eu disse aqui, sobre a questão da solidão. Pessoas falam, um monte de pessoas eu já ouvi falar, e aí eu não sei o que dizer, né? Também quando trocam ideia comigo, olha, eu acho que eu não sou daqui, eu fico olhando para o céu e sinto saudade de algum lugar, né? Tal. E essa sensação, geralmente quem fala este tipo de coisas que eu acabei de repetir, geralmente é uma pessoa solitária, mas solitária mais no sentido daquela solidão de falta de pessoas ao lado, e algumas delas que dá para sentir, o sentir a gente não consegue expressar, né, por palavras, o sentir é um sentimento, a gente percebe que são pessoas realmente que se sentem fora da casinha, ou podem estar cercadas, que é o meu caso, até hoje, amanhã pode ser diferente, sempre faço questão de enaltecer isso, de lembrar isso. Eu sou uma pessoa que posso estar cercada de 1 milhão de pessoas e eu vou me sentir sempre só. Me sentir solitário. E eu não tenho nenhuma tristeza dessa solidão, vamos deixar claro. Óbvio. Não tem nenhuma, me sinto muito bem só. O meu melhor companheiro sou eu mesmo. A sensação de solidão e a sensação de vazio existencial, na minha opinião, altamente construtivas. Construtiva. Então, lógico. Ótimo. Então, só para eu acabar de desenvolver, para você pegar o... E essa questão do vazio existencial, quando eu ouço o vazio existencial, da forma que eu ouço, porque as palavras têm poder, as palavras têm vibração, né? As palavras têm cor, as palavras têm um número, né? Tudo isso que você fala, né? Então a gente percebe na entonação e tudo aquilo que vem, o que vem atrás daquelas palavras. Esse vazio existencial muitas vezes está associado à insatisfação pessoal, né? É o meu parecer aqui, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. E uma, como se diz, uma incompetência que é que nem a questão da ignorância, não de burrice, do ignorar, né? É uma incompetência de sentir-se incompetente, de mudar isso aqui, de você preencher esse tal de vazio existencial que nós vamos descobrir se existe realmente, o Jorge vai falar agora, ou se é um modismo. Eu ouvi falar de vazio existencial, eu li um artigo sobre o tal de vazio existencial, eu vi uma mitocôndria, uma célula, uma espiral de DNA, as flores, os animais, o exotismo, a beleza física que a gente vê, a visão, a percepção dos sentidos. Isso não pode ser à toa. Pode ser tudo maia, como falam aí, mas não pode ser à toa. Então alguma coisa tem. Bom, isso aí. Uma bela introdução. O pessoal está xingando em casa, mas tudo... Não. O que você descreveu foi um atestado de fé. Bom, pode ser, né? Lógico. Alguma coisa, alguma sementinha tem aqui, né? Você está descrevendo a própria manifestação e a melhor maneira de descrever a manifestação é contemplar a beleza da manifestação. Ah, sem dúvida. Isso é inquestionável. Porque no contemplar a beleza você vê a coisa em si. Porque você sabe assim, a ignorância, de desconhecer, ou os véus, né? Eles não estão na coisa em si, eles estão na mente humana. Então é o homem que cria os véus para não ver as coisas, ou o homem que cria a avidya,
que a ignorância não é no sentido de não conhecer alguma coisa, a ignorância no sentido de conhecer a coisa de maneira errada, então cria uma falsa realidade, né? A coisa em si, ela existe parada ali, né? Nós que não olhamos para a coisa em si da maneira adequada e criamos os véus que constroem ou que formam esse mundo que a gente vive e que nos impede de contemplar o que a gente chama de realidade. Então não tem. E quando você contempla a criação em si, e aí a criação em si, como se diz assim, pode ser assim, desde o processo de reconstrução da membrana Nossa, celular, né, até um processo de construção planetária, desde de como é que vai assim orbitar um elétron dentro do átomo, até como vai orbitar um planeta no entorno do Sol. Exatamente igual, né? Isso tem razão. A força que move é a mesma. É a mesma. E se você pegar assim, o último nível do átomo físico, né, que seria o subatômico, não subatômico acadêmico, subatômico filosófico, ele se aplica ao átomo físico do nosso corpo, ao átomo físico da Terra, de um cometa, de qualquer coisa. E a gente tem que compreender, dentro desse processo de entender o que seria a realidade, só nos atendo a isso que a gente conceitou como sistema solar, que a nossa casa é o sistema Sim. solar, né, onde a gente vive, né? Ou o nosso corpo é o sistema solar, também é uma maneira correta de dizer. Então, o que emana do Sol, então ele vai formando aquele negócio da harmonia das esferas, já ouviu falar, sim, né? Claro que sim. Então, no nosso caso, no nosso mundo, então o que emana do Sol, ele vai formando esferas, né, assim, concêntricas, múltiplas esferas em camadas, cada uma com um tipo de matéria diferente. Nós vivemos em uma camada, com um tipo de matéria mais densa. N camadas. Imagino. Antes, N camadas depois, em cada um existindo hierarquias com consciências, esse tipo de coisa assim. Só que daí, pra gente, o que vem acima e o que vem abaixo é invisível, né? Da mesma forma, é o seguinte, o que está acima e o que está abaixo é invisível, e assim sucessivamente. Então, a coisa em si, ela é una, né? E até com relação a um dos assuntos que você trouxe, o vazio existencial, né? O vazio é um conceito humano, ele só existe enquanto palavra, né? Enquanto realidade ele não existe, ele inexiste, porque é impossível se ter... Novela, onde tinha um personagem lá que tinha esse vazio existencial, então essa que é a questão. Então vamos começar pelo começo, né, Jorge? Vamos dar uma definição esotérica, né? Nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos terapeutas de nada. O que defina a solidão pelo aspecto esotérico, iniciático, seja lá o que for? Você é uma pessoa solitária? Óbvio. Muito bem. O óbvio eu não sei, você vai ter que explicar o óbvio agora. Lógico que sim, né? Todos nós somos. Então assim, Grego, você sabe que o máximo resultado que se pode chegar em termos de evolução, de iniciação no momento atual, é fazer o que se chama de cristalização da vontade. Sim. Cristalização da vontade, né? Poucas vezes ouvi esse termo. Sim, eu vou explicar. A cristalização da vontade, ela só vem através da prática de uma coisa que humanamente é chamada de perseverança. Isso. Ou força de vontade, né? Perseverança. Isso, boa. Né? E por que a cristalização da vontade, ela é assim o ápice que se pode chegar nesse momento evolucional, e por que ela é tão necessária tanto para a humanidade quanto para as hierarquias visíveis superiores, invisíveis superiores, e visíveis, invisíveis e inferiores. Então acontece assim. Quer ver? Pode ser por aqui, quer ver? Ó. Então
o budismo esotérico oculto, né, praticado no Tibete até antes de 1883. Então, depois de todos os caminhos, ele tinha 4 estágios de adeptado. Anagamin. Lá vem você com esses nomes que deixa os nossos tradutores depois loucos da vida. Anagamin, tudo junto. Anagamin, tudo junto. Anagamin, adepto de 1º grau. Ah. Sartagamin. Sarta, com 2 T. Sarta, S-A-R-T-T-A. Sartagamin, Gamin com M no final. Tá. Sartagamin, adepto de 2º grau. Kurta, K-U-R-T-H-Min, tá. Adepto de 3º grau. E o adepto de 4º grau, que era o ápice da evolução daquele ser humano, era chamado Arati, A-R-H-T, Arati de fogo, né? E a característica do Arati de fogo era aquele que daí então tinha conseguido cristalizar a vontade, tinha conseguido harmonizar e consolidar aquele princípio que é o chamado de Ahankara, sim, que é a individualidade, que é aquilo que foi dado à humanidade como diferencial nesse momento evolucional. E principalmente o Arati de fogo, o adepto de 4º grau, ele tem aquilo que se chama de o verbo inflamado. Quer dizer, é aquele que daí consegue traduzir as coisas do invisível para o visível, trazendo na palavra, tudo aquilo que eu disse agora há pouco da expressão, né? Exato, trazendo o fogo da coisa em si. Isso é o Arati de fogo, isso é o portador do verbo, né? Quando houve essa transição do Oriente para o Ocidente, e aí então todos os valores e processos iniciáticos vieram para cá para serem reescritos, né?